a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar e amar. Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Boa noite, ouvintes da 98.3 FM. Aqui vos fala a Fiorella Agostini, mentor da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um encontro na noite de hoje no programa Pensamento Livre. Começamos aí com essa homenagem para as mães, extraída do livro Minha Mãe, Meu Mundo, de Anderson Cavalcante. Hoje nós estamos efetuando o nosso 5º programa, desde que aqui começamos o nosso trabalho. E ao longo desse tempo a gente recebeu algumas perguntas, até de ouvintes que nos acompanhavam anteriormente através da Rádio Garuva, e nos acompanham pela internet na noite de hoje. E nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas. É óbvio que essas perguntas foram de certa forma editadas, porque quando as perguntas se assemelhavam, eram parecidas, a gente juntou 2, 3, 4 perguntas diferentes e editou uma só para que assim pudesse se tornar mais até compreensível a nossa explicação a respeito de cada pergunta. E eu gostaria de começar com a pergunta aqui da Elisângela e o Celso de Brusque, a Maria de Guabiruva e o Ivo de Porto Alegre, que perguntam: o que é exatamente a Sociedade do Pensamento Livre e o que ela objetiva? Bem, eu acho que simplificando, o preâmbulo da sociedade nos diz o seguinte: a Sociedade do Pensamento Livre é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar de experiências na superação de limites, valendo-se da prática da introspecção. O que nós não fazemos? Tentar persuadir alguém a associar-se, fazer diagnósticos ou prognósticos psicológicos ou médicos, incentivar ou desaprovar qualquer tipo de crença ou religião. O que nós objetivamos? Objetivamos uma vida melhor, uma vida mais ajustada, uma vida, como dissemos aqui em programas anteriores, que busque superar aqueles limites que nos entravam, que não nos permite um crescimento, uma evolução maior em todos os campos da vida humana. Temos uma pergunta aqui enviada pela Vera Lúcia e a Amanda de Lages, também a Carla de Correia Pinto, o Wilson de Araranguá e o Luiz Cláudio de São Joaquim. Como posso fazer parte da Sociedade do Pensamento Livre? E ele pergunta ainda se existe algum tipo de restrição para tornar-se sócio. Olha, toda pessoa que tem idade superior a 16 anos pode se tornar membro da Sociedade do Pensamento Livre. Inferior a essa idade, o ideal é que venha sempre acompanhado dos pais. E ele pergunta ainda se existe. Nós não fazemos nenhuma restrição a qualquer tipo de pessoa, porque não há uma avaliação prévia. Ou seja, nós não nos importamos muito com o teu passado, se o teu passado foi bonito, foi ótimo, foi excelente, não fazemos um levantamento a respeito disso, não é? Porque acreditamos que a vida para nós começa sempre nesse momento, a vida está sempre começando agora. Então o nosso passado às vezes pode não ter sido muito bonito, muito gratificante, ou até ter sido um passado de glórias e etc., mas nós precisamos viver o presente. E a ideia e a dinâmica da Sociedade do Pensamento Livre trabalha muito em cima do presente. Quer dizer, o que eu estou objetivando para o futuro, eu só vou realizar se efetivamente estiver tendo alguma atitude, alguma ação, no sentido de que isso se realize posteriormente, mas essa ação tem que ser efetuada no agora. Então não existe restrições para se tornar sócio. Qualquer um pode chegar à Sociedade do Pensamento Livre e tornar-se sócio. Nós temos uma internauta, a Arlete, de São Paulo, capital, que nos acompanha, e ela nos questionou
com a seguinte pergunta: quando teremos a Sociedade do Pensamento Livre aqui em São Paulo? Bom, Arlete, para as pessoas que estão nos ouvindo, você e outras pessoas, eu gostaria de colocar o seguinte: quando você não tem a Sociedade do Pensamento Livre na sua cidade, o ideal seria, de repente, que você adquirisse alguma literatura, principalmente no que se refere à introspecção. Ou mesmo aqueles internautas que nos acompanham pelo Facebook, então já tem uma certa intimidade com relação à introspecção. Perguntas e dúvidas sobre a introspecção podem ser feitas direto no nosso site, sociedadedopensamentolivre.com.br. Esta é a sugestão de como a gente pode efetivamente tornar viável a Sociedade do Pensamento Livre em qualquer cidade, em qualquer estado do Brasil. Aí você vai desenvolvendo a introspecção e chama, assim como começou a própria Sociedade do Pensamento Livre, chama alguns amigos que te são próximos, alguns familiares que te são próximos, e troca experiências com essas pessoas a respeito da sua própria vivência relacionada à introspecção. Quando você atingir um número de 10, 12 pessoas que estão praticando a introspecção, nós podemos nos dirigir até a sua cidade, não importa em que parte da confederação ela fique, né? E aí sim faremos um encontro que nós chamamos de um encontro formal, para formalizar a Sociedade do Pensamento Livre. E aí, posteriormente, a gente vai passando todas as orientações de como será feita a manutenção disso, né? De como tornar essa possibilidade viável. Então, a princípio, eu diria, isto vale para qualquer região, é necessário que hajam pessoas interessadas na prática da introspecção. Pessoas que estejam praticando a introspecção e que isso efetivamente tenha acrescentado alguma diferença na vida delas, né? Porque a Sociedade do Pensamento Livre, o cerne da sociedade, é a prática introspectiva. Temos aqui ainda a pergunta do Marcos e a Ana de Brusque, a Kátia de Curitiba, o Cláudio e a Fabiane de Caxias do Sul e o Murilo de Vacaria, também o Jairo de Curitibanos. Eles querem saber como seria possível implantar a Sociedade do Pensamento Livre em suas cidades. Acredito que já respondi na resposta que dei também ao ouvinte Arlete. O Cristian de Itapuá nos escreve que participou de um encontro da Sociedade do Pensamento Livre na cidade de Lages e que gostou muito. E gostaria que nós dessemos uma ideia aos ouvintes sobre o que são os encontros e como eles acontecem. Nós temos basicamente, eu diria, duas sistemáticas relacionadas aos encontros. Normalmente o que se processa com mais frequência é aquilo que nós chamamos de encontros informais. Ou seja, eles não dispõem de qualquer formalidade, né? Você que vai participar de um encontro a primeira vez, você entra na sala, obviamente alguém te recepciona, né? Você vai sentar-se confortavelmente numa cadeira e ouvir o que os visitantes e as pessoas que já participam vão conversar a respeito de suas vidas, da introspecção, de superação, experiências vivenciadas principalmente por aqueles sócios que já fazem parte da Sociedade do Pensamento Livre. Se em qualquer momento você tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto, você pode inquirir qualquer um que ali esteja presente. Por isso que nós dizemos que é um encontro totalmente informal, porque você pode participar da conversa em qualquer momento, né? Nós temos em cada encontro a pessoa que organiza o encontro, e nós chamamos esta pessoa de mediador. Por que mediador? Porque nós já dissemos que a Sociedade do Pensamento Livre, ela não tem um conceito único sobre a vida, sobre religião, sobre o que quer que seja. Porque ela é extremamente eclética, quer dizer, um cristão pode frequentar a Sociedade do Pensamento Livre. Evangélicos frequentam a Sociedade do Pensamento Livre. Budistas, espíritas, ateus, né? Então essas pessoas que já têm um conceito de vida formulado, a ideia da Sociedade do Pensamento Livre não é alterar a formulação do conceito de quem quer que seja. Ou seja, aqueles conceitos pessoais que você já instituiu na sua vida, que você já tem, as suas crenças, aquilo que você pensa sobre a vida, nós não vamos alterar e nem sugestionar qualquer coisa que seja. Portanto, esse mediador, ele sempre, vamos dizer assim, ele faz o à parte das conversas, né? Dando o direito àquele, por exemplo, que não crê falar da sua ausência de fé e da sua vida tal como é, e daquele que crê falar da sua fé
e da vida professando a sua fé e o seu exercício de oração e etc. Eu sei que parece utópico dizer que funcione uma sociedade assim, com pessoas tão antagônicas, mas agora, dia 19 de maio, nós vamos fazer 2 anos de existência já formal, né? E garanto a você que nós nunca tivemos discussões mais ásperas em qualquer um de nossos encontros. Então, sempre o convívio tem sido extremamente pacífico e respeitoso. Porque a introspecção, relembrando aqueles que ainda não ouviram o que ela significa, ela é, simplificando, a análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Portanto, a introspecção é algo de cunho estritamente pessoal. A Sociedade do Pensamento Livre sugere, sim, a prática da introspecção. Porém, o conteúdo da introspecção, esse tem relação única e exclusivamente com a vida daquele que frequenta. Então, a princípio, esses encontros são informais, né? Esse mediador, obviamente, recebe as pessoas, as escutas, faz a partes quando necessário for, né? Mas, numa tendência geral, eu diria que há uma partilha relacionada às superações a dependências químicas, a droga, a dificuldades familiares, dificuldades de relacionamento, dificuldades nos estudos, dificuldades de concentração, enfim, os problemas comuns das pessoas humanas, né? São atacadas de diversas coisas que às vezes nos prejudicam. E aqueles que já superaram, né? Não que a gente impute isso a quem quer que seja, mas as pessoas sentem vontade em dividir o grau da sua superação e até o exercício que ela efetivou para se encontrar no patamar que está hoje. Consequentemente, essa troca que nós chamamos de introspecção partilhada, ela acaba agregando valores, né? Existe um capítulo no livro da Sociedade do Pensamento Livre que fala encontros, esse capítulo especificamente ele diz encontros formais e encontros informais, e faz uma explanação sobre o que isso significa. E o que ele deixa muito evidente é que é muito importante, sim, que as pessoas humanas se encontrem. Tanto na informalidade, aquele happy hour com os amigos e tal, aquele bate-papo depois da aula, entende? Porque os encontros com outros seres humanos, eles sempre vão agregar valores. Mesmo quando você está com uma pessoa que você não gosta, acha ela chata, ou não concorda com as coisas que ela diz, mesmo assim você aprende aquilo que você não deve fazer, a forma que você não deveria se comportar. Então não tem como a gente perder quando a gente participa de algum encontro com outras pessoas, né? E obviamente que quando esses encontros são organizados, quando a proposta é o encontro de pessoas diferentes no sentido de agregar valores e saberes, eu diria que não é o respeito à diversidade, mas é a Sociedade do Pensamento Livre promove o enaltecer as diferenças, é bem diferente. Não é pura e simplesmente respeite as diferenças, não, enalteça as diferenças, né? O mundo é muito plural, né? Então vamos aceitar o mundo na forma que ele se manifesta, né? E tentar melhorá-lo, cada um dentro das suas possibilidades de forma individual, e a gente dá nos encontros essa ferramenta individual. Além disso, nesses encontros informais, né, que fazemos de forma informal, que acontece, por exemplo, em Lages toda sexta-feira às 20 horas, em Balneário Camboriú, aqui nas cidades mais próximas, às quarta-feiras, ali a gente faz 2 horas de encontro, mais ou menos no meio há um intervalo para 10 minutos de momento introspectivo. Então esse momento introspectivo a gente faz principalmente para que aqueles veteranos possam passar uma experiência mais significativa relacionada à experiência introspectiva, e para que o neófito, aquele que está chegando pela primeira vez, tenha a sua primeira experiência prática no sentido de uma introspecção disciplinada. E se ele quiser, depois desses 10 momentos de olhos fechados, em silêncio, ele divide com a gente, né? Se não quiser, ele guarda para ele a sua experiência e vai renovando sempre que necessário. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos em seguida para o segundo bloco, ainda respondendo mais alguns questionamentos aqui que nos foram passados ao longo desse tempo que viemos tendo o programa aqui na rádio, tá ok? Neste exato momento, sinto em mim um universo. Sinto-me como se o universo eu fosse. Tudo começa e acaba em mim. O mundo existe para mim.
existo no mundo. Não há ausência. Sei quem sou sem me ver. A vida é perceptível. O perceptível é vida. Não importa o que virá. Nada mais precisa vir. Tenho o que preciso. Aqui me justifico. Tenho saber. Aqui sempre estarei. Eternizo-me. Tudo o que tenho é este exato momento. Poema que nos foi enviado, tirado do livro Sociedade do Pensamento Livre, relacionado à prática introspectiva. Esse poema tem muito relação com o presente, não é? Outro dia aconteceu um fato interessante. A gente faz diversos trabalhos de cunho assim, para ajudar pessoas, principalmente com dependências químicas, alcoolismo, enfim. E nós levamos a mensagem, já conversei aqui algumas vezes com vocês sobre isso, nós levamos a mensagem na clínica de Ver Livre, em Balneário Camboriú, toda terça-feira às 2h da tarde. E em Lages agora nós vamos começar também fazendo o trabalho introspectivo no Crença, aos sábados às 4h da tarde. Mas aconteceu um fato interessante, porque quando a gente vai nessas clínicas, essa por exemplo, a Ver Livre, sempre tem em torno de 60, 70 internos, e a gente deixa os livros à disposição dos coordenadores para que eles possam orientar o pessoal na prática introspectiva, etc. E um dos internos pediu ao coordenador o livro Sociedade do Pensamento Livre para que ele pudesse conhecer melhor e fazer a leitura do livro e tal. Pois bem, ele leu o livro inteiro da Sociedade do Pensamento Livre. E aí, até então, ele não tinha se proposto uma introspecção disciplinada. Ao término do livro, ele pensou, disse, poxa vida, agora eu li o livro inteiro, agora eu já sei o que é introspecção, já sei como ela se processa, principalmente a introspecção disciplinada, eu vou fazer uma introspecção. Se sentou numa cadeira confortável, fechou os seus olhos, aquietou-se e deixou que o pensamento aflorasse. No momento que o pensamento lhe veio à mente, a primeira coisa que lhe veio à mente foi o seguinte: rapaz, foi o primeiro livro que você leu inteiro. Eu estou dividindo isso com você, amado ouvinte, porque a introspecção é mais ou menos isso. Ela te coloca muito numa situação presente, está relacionado com esse poema que eu falei há pouco, né? Em relação a esse exato momento. Ela te dá uma percepção clara de que nesse momento eu estou ao microfone, que diversas pessoas estão me ouvindo, né? Que nesse momento estamos aqui na companhia do Júnior na assistência técnica, a minha esposa está aqui me dando um apoio moral ao meu lado, né? Que nesse exato momento também eu espero que, de certa forma, alguma coisa boa possa chegar até você. Hoje tive uma tarde tremendamente alegre, né? Porque a gente foi fazer um trabalho de divulgação na Palmeira, né? E para aqueles que ainda não sabem, eu, apesar de residir hoje em Lages, nasci na Palmeira, né? Antigamente eu registrava a gente longe, eu sou registrado em Lages, né? Mas eu sou filho da Palmeira, então de certa forma me trouxe boas recordações ali da minha infância. Mais tarde morei aqui em Otacílio Costa, quando antigamente ele existia a Olingraft, né? Talvez eu sei que muitas das pessoas mais antigas provavelmente conhecem meu pai, Fiorello Agostini, né? Eu sou Fiorello Agostini filho. Então, de certa forma, eu tenho uma relação com Otacílio Costa, com Palmeira, ainda que seja lá dos primórdios da minha infância, da família Agostini, a família Omberhaun, né? Mas muito próxima. E hoje eu reavivei essas recordações, né? E até minha esposa comentava, interessante, né? Você nasceu aqui e hoje a gente fazendo um trabalho de divulgação do programa aqui, tantos anos depois, né? Como a vida é surpreendente. Mas foi muito gratificante esse momento, queria dividir com vocês. Retornando aqui às perguntas que nos foram enviadas, o Osmar e a Marlene de Porto Alegre, também o Rodrigo de Vacaria, o Pedro e a Ângela de Criciúma, o Milton e o Fábio de Joinville perguntam: vocês têm algum manual sobre a introspecção? Se tem, como fazemos para adquirir? Eu diria que não é bem um manual. Nós temos 2 livros editados, né? Um dos livros chama-se Sociedade do Pensamento Livre. Nesse livro maior, Sociedade do Pensamento Livre, a gente dá uma noção exata sobre o que é a sociedade, para que ela existe, quantos anos ela levou para ser formada, como ela se formou,
Existe um capítulo com opiniões de pessoas que não são da sociedade do pensamento livre, pessoas que têm uma certa influência na sociedade, opinando a respeito dela, com uma visão crítica, né, às vezes elogiando, às vezes criticando. A gente colocou isso também no livro. Também temos diversos depoimentos de pessoas que já superaram entraves na vida através da prática introspectiva. No futuro estaremos trazendo algumas pessoas aqui no programa para dividir com vocês essas superações. Então, esse livro, Sociedade do Pensamento Livre, ele mais ou menos fundamenta tudo isso e, óbvio, sempre dando uma noção exata relacionada à introspecção. No segundo livro, que aí sim eu diria que não é um manual, mas ele é mais objetivo, porque ele fala especificamente da introspecção. O segundo livro, o título é inclusive Introspecção, né? E a gente coloca nele os métodos introspectivos que foram desenvolvidos ao longo desses anos na Sociedade do Pensamento Livre. Conforme eu já me reportei a vocês algumas vezes, meus ouvintes, nós pensamos que o ser humano é introspectivo na sua essência, né? No momento que você me escuta em casa e você faz uma avaliação, o que isso tem a ver comigo, o que não tem a ver comigo, isso é introspecção compreensiva. Então a introspecção, de certa forma, ela é parte da nossa vida. O que a gente às vezes não tem a consciência de que ela faz parte da nossa vida. Então esse livro, Introspecção, ele faz exatamente mostrar quais são essas manifestações introspectivas, né? Ele fala da introspecção por nós sugerida, que é a introspecção matinal, que já falamos aqui também, né? Introspecção disciplinada. Ela é diferente das demais porque é um momento que você não direciona o teu pensamento. Você se senta confortavelmente, fecha os teus olhos, fica em silêncio e deixa que o pensamento aflore de forma natural. Você fica ali uns 5 minutos, depois desses 5 minutos abre os teus olhos, né, e faz uma análise do que você pensou e o que de útil você pensou nesse dia que você pode aproveitar. Já a introspecção, por exemplo, compreensiva, é quando você tem um problema específico, seja ele de ordem financeira, um problema de saúde, dependência química, obsessão por comida, por compras, né? Então esse capítulo, Introspecção Compreensiva, ele vai ensinar como superar isso. De que forma situar isso e de que forma, quais são as ferramentas que eu posso me valer na superação objetiva disto que está sendo um entrave na minha vida. Tem também a introspecção criativa, que ela procura exatamente equacionar questões que ainda não foram resolvidas. Por exemplo, se você tem uma empresa, precisa lançar um produto novo no mercado, criar alguma coisa nova para fazer diferente do teu concorrente. Então, o exercício da introspecção criativa ele vai muito nesse sentido, gestar ideias, gestar novas ideias para os negócios, para a vida, para o relacionamento. O relacionamento não vai bem. Eu preciso resolver isso. De que forma eu preciso agir? Eu preciso de uma nova ação, uma ação diferente, né, que possibilite um relacionamento melhor ou até às vezes um rompimento desse relacionamento. Então a introspecção criativa ela é uma orientação nesse sentido. Quer dizer, ela te dá um norte de qual caminho tomar e te dá a intuição de novas ideias, de novas situações que podem efetivamente trazer uma solução mais efetiva. Ele fala da introspecção sensível, né? Não só a sensibilidade ligada aos sentidos, olfato, paladar, tato, etc. Ele fala da sensibilidade relacionada à ação, né? E aí é interessante, por exemplo, você pode usar às vezes do paladar no momento introspectivo. Os obesos que fizeram isso tiveram prazer na alimentação e passaram a emagrecer sem grandes esforços, né? O que seria isso? Quer dizer, você observar o paladar quando está se alimentando, degustando o alimento, perceber o paladar, isso é sensibilidade. O sabor do bife, o sabor do arroz, da comida que você está comendo naquele momento, e levar isso a nível do pensamento, para que esse sentimento do paladar se transforme também num sentimento mental de saciação e satisfação. Consequentemente, você tem um prazer maior na alimentação, não se alimenta de forma tão compulsiva, né? E absorve melhor aquele alimento que você está se alimentando. Falamos também das compreensões, das introspecções que são nocivas. Por exemplo, a introspecção sintomática. Quando você recebe uma notícia de traição, da perda de um ente querido, de um acidente, né?
nem sempre a gente está apto emocionalmente para lidar com essas situações. E às vezes a atitude decorrente do fato, da notícia, pode ser que nos leve a uma atitude mais danosa ainda. Então ele alerta muito na questão da introspecção sintomática, que não é uma introspecção que você se propõe, mas ela ocorre, né? De que forma se preparar para esses momentos que acontecem na vida de cada um de nós e que às vezes nós não estamos aptos para lidar com eles. Então eu diria que esse capítulo fala especificamente sobre isso. Fala da introspecção espontânea, que é aquele momento que eu fico espontâneo, de forma espontânea eu fico introspectivo, sem que a ela me proponha. Ou seja, eu sequer estou pensando em introspecção, mas de maneira espontânea estou introspectivo, porque estou focado em determinada coisa, né? Alguém chega e me pede para tomar uma decisão, e eu consigo me compenetrar naquilo, mesmo sem pensar na introspecção. E se eu faço esse exercício, eu tenho uma atitude muito mais acertada. E ele diz como que se dá essas manifestações de introspecção espontânea. Então eu diria que esse livro, Introspecção, ainda que não seja um manual, mas ele pelo menos é uma variedade das formas introspectivas possíveis, das práticas introspectivas possíveis, né? E esses livros a gente tem à disposição, você pode entrar em contato com a gente através do site ou mesmo participando dos encontros, né? Mas a gente manda para qualquer parte do país, desde que o pedido seja feito pelo nosso site, sociedadedopensamentolivre.com.br. Para encerrar esse bloco, vamos com a pergunta aqui da Janice. A Janice diz que acompanhou alguns programas onde nós falamos das dependências químicas e sobre alcoolismo, e nos pergunta se nós desenvolvemos alguma dinâmica nesta área. Eu vou deixar para responder essa pergunta no próximo bloco, ok? Voltamos em seguida. Obrigado. Ok, voltamos então. Antes de responder a pergunta da Janice, eu queria dizer que além do Facebook, além do nosso site, você pode entrar em contato também aqui pelo telefone da rádio, nos dias de programa, se quiser falar conosco, pelo 32750000, tá ok? Estamos aguardando aí o seu telefonema. Então, repetindo a pergunta da Janice, ela disse que acompanhou alguns programas onde falamos sobre as dependências químicas, os alcoólatras, e perguntou se desenvolvemos alguma dinâmica nesta área. Bom, eu acredito que já me referi anteriormente, né, que a gente faz alguns trabalhos em centros de recuperação, obviamente efetivando a saída desses internos. Normalmente esses tratamentos, eles perduram de 3 a 9 meses de internamento. E existe muita reincidência, então as pessoas naquele período que estão lá estão bem, estão tranquilas. Depois, quando sai de lá, há uma reincidência enorme. E a Sociedade do Pensamento Livre, ela se preocupa em fazer esse acompanhamento posterior, quer dizer, quando essas pessoas, nós preparamos essas pessoas para elas quando elas saírem de lá, né? De que forma? Fazendo uso da introspecção para criar um objetivo relacionado à vida, né? Nós já dissemos aqui que a pessoa sem um objetivo é com um barco à deriva, né? Não sabe para onde vai. Então é necessário que a gente objetive alguma meta, né? Que se objetive algo na vida, porque o que nos mantém afastados da dependência é realmente uma vida significativa. Não existe outro remédio, né? Nós sabemos que a drogadição e o alcoolismo são doenças. Quem diz isso não é a Sociedade do Pensamento Livre, né? É a Organização Mundial da Saúde. Então as pessoas são diferentes. Tem pessoas, por exemplo, que bebem o seu vinho e nunca tomaram porre. Meu nono morreu com 92 anos de idade e ele tinha uma mania, cada vez que ele chegava da roça, né, ele tomava um cálicezinho de cachaça, mas era aquele cálicezinho e pronto. E o armazém onde ele comprava a bebida era longe, então às vezes terminava, ele ficava um mês sem beber e não fazia diferença nenhuma. Já não posso falar a mesma coisa do meu pai, por exemplo, que morreu em decorrência do alcoolismo, né? Porque o alcoólatra, a partir do momento que ele desenvolve a doença, ele não tem controle sobre a quantia de bebida que ingere, né? E às vezes ele até se questiona, caramba, por que eu sou diferente das outras pessoas? O outro ali tomou uma cerveja e foi embora, e eu continuo aqui no bar me embriagando. Eu pergunto a vocês, qual é a culpa que o canceroso tem de ser um canceroso?
Ora, se alcoolismo é doença, não existe culpados, existe vítimas. Se drogadição é doença, quantos jovens que experimentaram a droga, quantos que estão me escutando hoje sabem do que eu estou falando? Experimentaram a droga, experimentaram o álcool, alguns experimentaram até o cigarro e nunca criaram intimidade com elas, entendeu? Porque não está nele, né, a predisposição para o uso. Então nem todas as pessoas usam, né? Costuma-se dizer que 10% da população, isso também é índice da Organização Mundial da Saúde, faz uso do álcool. Mas desse 10% que faz uso do álcool, nem todo ele é doente do alcoolismo, nem todo ele é alcoólatra, né? Então existe o bebedor social, existe, que não tem relação com a dependência. A dependência, volta a frisar, tanto a drogadição quanto o alcoolismo é doença. Quem diz isso, afirma isso, é a Organização Mundial da Saúde, não sou eu, né? E eu não tenho por que duvidar de tantos cientistas do mundo todo reunidos dizendo a mesma coisa. E a gente faz esse trabalho de acompanhamento posterior, né? As clínicas internas, as pessoas buscam aí parar de uma maneira ou de outra, com auxílio médico ou não, né? O correto seria sempre com auxílio médico, sugiro eu, né? Até porque há uma síndrome de abstinência muito perigosa para quem tem uma dependência crônica, né? Então o ideal seria que houvesse sempre um acompanhamento, pelo menos de um clínico geral. E posteriormente, aí sim, aí a sociedade pode prestar um serviço de ajuda no sentido de, como eu te disse, de preencher essa vida de tal forma, né, que dito por pessoas que hoje frequentam a sociedade, alguns chegam a dizer assim: olha, cara, eu coloquei a droga e o álcool na sua real importância na minha vida, ou seja, ele não significa absolutamente nada para mim hoje. Mas por quê? Porque hoje o indivíduo tem uma vida com significância, né? Tem família, tem trabalho, tem projetos, tem sonhos, tem realizações. Eu diria uma pessoa normal, né? E acho que todos têm essa possibilidade. Então sim, Janice, nós auxiliamos, né? Como eu digo, a Sociedade do Pensamento Livre quer quebrar um pouco esse paradigma dos rótulos, né? O indivíduo é alcoólatra, é drogadito, é isso ou aquilo. A Sociedade do Pensamento Livre ajuda pessoas que têm problemas. O tipo de problema não importa. Pode ser um probleminha simples, às vezes, como eu digo, às vezes a compulsão por compra, aparentemente é um problema simples. Mas para a pessoa que sofre, sofre tanto quanto o alcoólatra. Não é? Porque ela se endivida, ela faz dívida sem ter condições depois de suprir. Não é? É terrível, a gente tem pessoas assim lá, é terrível. E, no entanto, pouco se fala disso, né? Anorexia, por exemplo, negar-se a alimentar-se, é terrível. Precisa de acompanhamento médico. A própria obesidade mórbida, decorrente, às vezes, do alimento, etc., acompanhamento médico, né? Mas a gente auxilia, nesses casos mais específicos, onde há tratamento médico, pós-tratamento, no sentido de efetivar uma vida, uma dinâmica de vida, obviamente que sempre fazendo uso da introspecção, para melhor conhecer-se, para buscar no próprio ser o potencial que há nele e desenvolver esse potencial no sentido de que ele possa ter sim uma vida ajustada. Já dissemos aqui e faço questão de repetir. Se existe um Criador, nós da Sociedade do Pensamento Livre acreditamos que é um Criador de todas as criaturas sem exceção. E penso que ele não faria pessoas que não tivessem a habilidade de suprir as suas próprias necessidades, né? Então eu acho que a gente está em condições de igualdade. Já falei aqui outro dia do paraplégico, né? Que hoje administra uma empresa, né? Então mesmo quando há limitações físicas, sim, sempre há a possibilidade de se fazer alguma coisa. Eu acho que toda pessoa vem ao mundo da forma que o mundo precisa dela. A questão é ela descobrir qual é a minha competência, né? E penso que a introspecção é o caminho da descoberta a este questionamento. A Josi de Criciúma nos coloca o seguinte, interessante que ela fez uma colocação aqui que vou dividir com vocês. Sei que sou uma pessoa introspectiva, mas às vezes sinto-me como uma centopeia que de tanto duvidar sobre qual das pernas colocaria para passar o buraco, acabou caindo nele. A minha pergunta é: como faço para sair da introspecção para a ação? Pergunta fantástica, porque nós costumamos dizer aqui que a introspecção sugerida por a gente, que é a introspecção disciplinada, ela de todos os momentos introspectivos ou métodos introspectivos, sem sombra de dúvida nenhuma, é a mais importante. Por quê?
Porque a introspecção disciplinada, ela pressupõe você não direcionar para algo. E por que nós praticamos nisso? Porque nós acreditamos que há um saber inconsciente presente em todo ser humano. Há um potencial de saber em cada um de nós ainda não explorado. E quando a gente se propõe a prática da introspecção disciplinada, que é aquela matinal, quando a nossa mente ainda não está contaminada pelas labutas do cotidiano, nós começamos a ter insights, né, e intuições a partir do 10º dia de prática. Mas aí é uma coisa interessante, e aí está relacionado com a pergunta que a Josi nos faz. Porque assim, vejam bem, o inconsciente, ele traz à luz aquilo que está, por isso o nome inconsciente, ou seja, inconsciente é aquilo que não foi revelado. Então o inconsciente revela o que não foi revelado, a nível de consciente. Eu passo a ter uma consciência de que tenho uma aptidão X, ou de que posso solucionar tal negócio de tal forma. Essa intuição é real, é verdadeira. Ou que para superar determinado obstáculo surge um pensamento novo que me dá um direcionamento. Porém, o inconsciente não age. O inconsciente manifesta-se e revela-se, mas não age. O inconsciente é como a intuição. Você intui. Não vou fazer esse negócio, não vou fazer essa viagem. Isto é uma intuição. Porém, a decisão ou a atitude é posterior ao fato. Então, o que o inconsciente faz? Ele traz a luz da razão. Mas é a razão, é o consciente que torna possível a ação. Então, eu diria para você que seria improdutivo, né, eu ter lá a minha prática introspectiva, disciplinada, em busca de uma revelação nova daquele saber que me compõe e que eu ainda não trouxe a nível da razão, se efetivamente eu não fizer algum uso disso no sentido prático. E o mais fantástico é que a razão começa a equacionar de forma muito sublime as coisas. E muito prática, no sentido de dar viabilidade, né? Em outras palavras, eu costumo dizer o seguinte: a introspecção é tão fantástica que ela não só revela a solução. Se você persiste na introspecção, mesmo quando há um adiamento, quando você protela a ação, se você continua na introspecção de forma sucessiva, ela vai te trazendo para a ação. Ela te instiga de tal forma que em um determinado momento você realmente age. E aí você percebe o quanto que era evidente aquilo. Eu não sei se vocês lembram, não vou repetir aqui, mas só para memorizar aqueles que já vêm nos acompanhando, lembra do vazamento na coluna? Uma hora ele saiu da cadeira da introspecção que dizia, não, mas vai lá, não é nada, né? Então o inconsciente dizia para ele, não é nada. Mas uma hora ele teve que agir, sair da cadeira e ir lá, não, vou quebrar a coluna e vou ver onde é o vazamento. Quando chegou lá não era nada. De fato ele descobriu, e não vou contar de novo o segredo, quem perdeu o programa vai ter que esperar mais uns 3 para saber a história, né? Prometo para vocês que futuramente vou repetir. Então é isso, quer dizer, a ação realmente necessita da razão e do consciente. Mas a introspecção, ela de certa forma propicia, né, o momento, o campo e o momento oportuno para essa ação. Nós temos mais uma pergunta aqui, o José de Passo Fundo, a Karen de Lages, o Maurício de Florianópolis e o Cristian de Itapuá nos perguntam: a introspecção é igual à meditação? Dá para rezar na introspecção? Qual é a diferença entre oração, meditação e introspecção? É interessante essa pergunta porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Algumas pessoas me disseram assim, eu tenho o costume de rezar de manhã. E aí quando eu vou fazer a introspecção eu acabo rezando. Isso é ruim? Eu digo não. Não é ruim porque você acaba rezando um pouco mais. Porém continua sendo oração, né? A oração é uma petição, né? O que é a oração? A oração é uma petição de coisas que julgamos urgente para nós ou para um ente querido, né? Tem alguém doente, oramos, pedimos a Deus que o ajude, ou queremos atingir alguma meta, algum objetivo, pedimos a Deus que interfira, que nos auxilie, ou ainda existem orações de louvor, de agradecimento, etc. Mas a oração, ela sempre está relacionada com a tua fé. Você tem uma crença, você tem uma religião, que de certa forma te disciplina e te dá a doutrina da oração ideal, da forma de você orar, etc.
A sociedade do pensamento livre não invade essa área, porque ela quer respeitar a tua maneira de praticar a tua fé. Ou seja, a gente não sugere nada nesse sentido, né? A gente sempre diz, se você pratica, continue praticando. Se você não atingiu as soluções que você buscava, intensifique. Talvez seja pouco a tua prática, né? Mas quem vai questionar isso é você. A introspecção é diferente da oração. Bom, da oração por quê? Porque a introspecção, ela coloca sim essa questão da minha fé, mas porque ela está relacionada à minha pessoa. Mas a ideia da introspecção é buscar em mim um saber que existe em mim. Não é um saber que esteja fora de mim. É um saber que se identifica com a minha pessoa, né? Ela não elimina a possibilidade da ajuda de um ser superior. Porém, ela é muito mais racional no sentido de buscar aquilo que você é. A tua real aptidão no sentido humano. Eu diria assim, a grosso modo, para você entender melhor, ela parte de um suposto que o Criador já te fez com as aptidões necessárias. Portanto, ela não é uma petição para o Criador. Ela é uma busca de uma descoberta, como eu disse anteriormente, de um saber inconsciente que te compõe, para que isso se revele a nível de consciente para você usar no sentido prático, na vida profissional, efetiva, afetiva, etc., né? A meditação também é diferente. Nós podemos dizer que a meditação vinda do Oriente, hoje a meditação sofre muita contaminação, porque a meditação ocidental, ela já é uma meditação mais modernizada, né? Você faz meditação até em 3 minutos, o que os orientais dariam risada sobre isso, né? Porque é realmente um período curto. Mas a forma oriental de meditação, ela sempre pressupõe um esvaziar a mente, né? Um esvaziar a mente de todo o pensamento que você tem. Para quê? O que ela objetiva? Lógico que eu estou falando aqui de forma generalizada, existem muitas vertentes, mas eu estou falando da vertente principal, que é a oriental. Então a oriental, ela objetiva o quê? A junção de um outro ser que te compõe, né? Ela acredita que é um outro ser, um ser espiritual, que compõe o ser humano. E esse esvaziar-se desse eu que foi construído por nós, que aí seria o ego, aquilo que constitui o ser, nessa visão deles, né? Você tem que esvaziar esse ser para que esse ser real ou espiritual seja manifesto. E seria a junção desse ser com você mesmo, ou também a transcendência quando você entra em contato com um poder maior que você acredita, Deus, na tua concepção, etc. Eu diria que a introspecção é diferente da meditação, porque ela não pressupõe esvaziar a mente. A ideia não é essa. A ideia é deixar que a mente aflore, principalmente a introspecção disciplinada, que os pensamentos fluam da forma que eles quiserem, até aleatoriamente, e a gente vai simplesmente parar para pensar sobre o pensamento. Esta é a ideia da introspecção. Não é esvaziar nem parar de pensar. Não. É pensar por que pensei isso. Isto é a introspecção. É a análise do que eu penso. Então eu me sento, penso, por que pensei isso? Estou triste. Por que estou triste? Que tipo de pensamento me leva à tristeza? Estou feliz. Por que estou feliz? Né? É uma análise relacionada àquilo que eu sinto e àquilo que eu penso. Qual é a relação que o meu pensamento tem com o meu sentimento? É a aproximação entre sentimento e pensamento, entre pensamento e ação. Então a introspecção, ela pressupõe essa amplitude de coisas. Então é diferente, sim, porque ela se dá mais, volto a frisar, a introspecção é muito mais razão do que transcendência. Oração, meditação é transcendência. Sempre pressupõe Deus, um poder superior, espiritual, etc. A introspecção não. Introspecção é mais razão mesmo, né? É explorar o potencial que existe em você. Se você é um mecânico, se você é um pintor, entende? Se você é casado, se você está desenvolvendo uma relação de namoro, quer melhorar, então você usa a introspecção para essas coisas. Como é que melhora a minha aptidão profissional? O que existe em mim que eu ainda não explorei? Como é que melhora o meu relacionamento familiar? Como é que eu melhoro a minha vida? A introspecção, ela age nesse sentido, porque nós acreditamos que há um potencial em nós, até porque vivemos a vida de maneira muito periférica, não pensamos muito sobre nós mesmos, consequentemente ainda temos um conhecimento muito insignificante, até eu diria, da nossa pessoa. Então é um aprofundar-se, conhecer-se
e buscar se entender melhor para produzir melhor. Eu vou responder mais uma pergunta, que já estamos indo para o fim do nosso programa. A Ana e o André e o Paulo de Lages, e o Leonel e o Marcos de Balneário, a Cris e o Edson Capixaba de Garuba querem saber quais são as orientações e regras individuais e coletivas para os atuais e futuros sócios da Sociedade do Pensamento Livre. Bom, isso aqui nós já falamos nos programas anteriores, né? A Sociedade do Pensamento Livre não tem regras, ela tem princípios. Princípios que orientam as pessoas e princípios que orientam o coletivo. Então são 7 princípiozinhos simples, né? O primeiro fala da admissão de limites, já falamos aqui sobre isso. O segundo, sobre a busca da superação dos limites. O terceiro, do tempo para o pensamento livre, introspectivo. E o quarto, a análise da transformação. Esses são os princípios de cunho pessoal. Os princípios coletivos, praticados coletivamente, são: primeiro, o respeito aos princípios individuais, que são os 4 anteriores que nós nos referimos. O segundo é a independência de propósito, né? Sem filiar-se a que quer que seja, sem se filiar a órgãos políticos, religiões, etc. E ser autossustentável, ou seja, nós temos que se autossustentar. Cada sociedade se sustenta a si mesma. Basicamente são esses os princípios, né? Que não diria que não são regras. Nós vamos para um último intervalo e aí viemos para a despedida final. Bem, amados ouvintes, esperamos que o programa da noite de hoje possa ter esclarecido mais um pouco a vocês que nos ouvem o que é a introspecção, de que forma ela pode auxiliar nas nossas vidas, né? E continuamos à disposição de vocês. De vez em quando a gente estará abrindo uma parte com um programa como esse de hoje. Nós vamos juntando perguntas ao longo do tempo e aí a gente faz uma junção, uma edição, para não ficar com muitas perguntas, né? Para que elas possam ser bastante explicativas. E como não poderia ser de outra forma, né, eu quero encerrar o programa da noite de hoje agradecendo a você que esteve conosco até aqui, da mesma maneira que comecei, né, rendendo as minhas homenagens à minha mãezinha querida, que já está com 89 anos, né, firme, que é uma rocha, né, a minha esposa que está aqui do meu lado, mãe fantástica, né? Tem uma filha maravilhosa e sei que isso se deve muito a ela. A todas as mães sócios pensadoras da Sociedade do Pensamento Livre, enfim, a todas aquelas que tiveram a graça de gerar e constituir vidas, né? Hoje eu me vendo pequeno lá na Palmeira e já um homem de 110 quilos caminhando na Palmeira hoje, eu digo, caramba, como a vida é fantástica, né? Então, muito obrigado, minha mãe, por tudo que me fizeste, por tudo que me deste ao longo da minha vida, Gerda. Gerda Umberão Agostini, muito obrigado a você. Um beijão, mamãe. Vamos repetir a homenagem inicial, terminamos da forma que começamos. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar e amar. Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Um beijo carinhoso a todas as mães, que possamos ter um domingo de muita paz. Boa noite a todos vocês e até o próximo sábado.